A paz de Deus, de nosso Salvador, Jesus Cristo a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional aqui do meu canal para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos estudar o livro de Juízes, capítulo 15. E neste capítulo nós iremos aprender sobre estes assuntos. Primeiro, por que o povo judeu e o povo cristão sofrem por tantas perseguições? Nós vemos que estão sempre atacando a palavra de Deus, levantando mentiras sobre a palavra de Deus, denegrindo a imagem do povo de Israel e dos cristãos, a perseguição ideológica, física, né? Muitos países, o cristianismo, os cristãos são mortos apenas por confessar a fé cristã. Então, por que tanto ódio contra o povo judeu e contra os cristãos? Neste capítulo vai ter a resposta, tá certo? Então, é muito interessante esse capítulo para a gente entender por que a palavra de Deus incomoda tanto as pessoas, os reinos aqui da terra. Então é muito importante. Outro assunto é a fonte do que clama, Santo Jesus Cristo. Aqui tem uma oração neste capítulo. O Sansão, ele clamou ao Senhor e Deus ouviu o seu clamor e respondeu. E é muito bonita essa parte, tá? Eu aprendi muito com essa parte da fonte do que clama. É bem legal. Eu espero que a palavra de Deus edifica as vossas almas, assim como edificou a minha com essa leitura, tá certo? Então vamos começar o estudo com a ajuda de Deus e aquele do seu bom espírito, em nome do Senhor Jesus. Verso 1. E aconteceu depois de alguns dias que na cega do trigo Sansão visitou a sua mulher com um cabrito e disse: entrarei na câmara a minha mulher, porém o pai dela não o deixou entrar. Então aqui, quem assistiu o vídeo passado e acompanhou a leitura do capítulo anterior, sabe que o casamento de Sansão deu tudo errado, né? E aqui, nesse verso 1, ele tentando fazer as pazes com a sua esposa e com a família da sua esposa. Então, se você não assistiu o vídeo anterior, por favor, assista para você entender melhor esse capítulo, tá bom? Aí o verso 2. Porque disse seu pai: por certo dizia eu que todo o aborrecias, de sorte que a dei ao teu companheiro. Porém, não é sua irmã mais nova e mais formosa do que ela? Toma, pois, em seu lugar. Então, lembra que no vídeo passado o pai do Sansão, ele entregou a mulher de Sansão, porque eles ainda não tinham tido o ato do casamento ainda, era apenas a festa, né? E quando o Sansão teve o desentendimento com os filisteus, então teve toda aquela confusão, o pai de Sansão aproveitou essa oportunidade, pegou a mulher de Sansão e a entregou a um dos companheiros lá dos filisteus que vieram com ela para a festa, né, das bodas. Então aqui ela se casou com outro rapaz, porque o pai de Sansão deu ela para outro rapaz. E aqui o pai da moça está falando: olha, Sansão, você trouxe o cabrito aqui, você quer se deitar com a minha filha, quer se casar com ela, mas você não pode, porque ela já é de outro homem agora. O seu pai deu ela a um dos companheiros que foram com ela na festa, né? Mas aqui, ó, a irmã dela é mais nova, ó, ela é mais formosa que ela, casa com ela. Só que o Sansão não aceitou isso, né? Ele se sentiu traído, ele se sentiu humilhado, né, por toda essa situação, né? Mas como a gente viu no vídeo anterior, tudo isso veio da parte de Deus para que o Sansão, através dessa confusão contra os filisteus, libertasse a nação de Israel, tá bom? Verso 13. Então Sansão disse acerca deles: inocente sou esta vez para com os filisteus, quando lhes fizer algum mal. Então aqui o Sansão já achou ocasião para fazer mal aos filisteus, porque ele viu nessa traição a oportunidade de se vingar do povo filisteu, que oprimia e governava por 40 anos a nação de Israel, né? Então aqui vai começar o livramento, a libertação do povo de Israel. Verso 4. E foi Sansão e tomou 300 raposas e, tomando tições, as virou cauda a cauda. Ele lhes pôs um tição no meio de cada duas caudas. Então ele juntou 300 raposas. Lembra que no vídeo passado a gente viu que 30 é o número da traição, e aqui a gente percebe que 300 é o número da justiça, né? A gente viu também que Gideão, Deus deu 300 pessoas, 300 guerreiros junto com Gideão para libertar a nação de Israel contra os midianitas. E aqui Sansão, ele vai usar de 300 raposas para colocar fogo na seara dos filisteus. Então o número 300 aqui na palavra de Deus, ele várias vezes ele nos mostra a justiça de Deus, tá bom? Verso 5. E chegou fogo aos tições e largou-as na seara dos filisteus, e assim abrasou os molhos com a saga do trigo e as vinhas com os olivais. Então disseram os filisteus: quem fez isto? E disseram: Sansão, o genro
de Timinata, porque ele tomou a sua mulher e a deu a seu companheiro. Então subiram os filisteus e queimaram a fogo a ela e a seu pai. Olha só que povo covarde, né? Em vez deles buscarem fazer a justiça com Sansão, não, eles foram, mataram o pai e a esposa de Sansão, né? A covardia, eles mataram pessoas do seu próprio povo. Por isso que Deus está julgando essa nação, porque era um povo, além de ser um povo idólatra, mas a nação de Israel também estava sendo idólatra e por isso estava passando por esse, foi entregue aos filisteus. Mas aqui era um povo mau, eles queimavam até do seu próprio povo. Se eles não tinham compaixão nem do seu próprio povo, imagina da nação de Israel que eles dominavam. Imagina as barbaridades que eles faziam ao povo de Israel, né? Verso 7. Então lhes disse Sansão: assim uma vez de fazer, pois havendo-me vingado eu de vós, então cessarei. Então aqui Sansão ele fez tipo um juramento: enquanto eu não me vingar de vocês, eu não vou cessar, não vou descansar, não vou parar. Verso 8. E feriu-os com grande ferimento, perna juntamente com a coxa, e desceu e habitou no cume da rocha de Etã. Então aqui ele feriu todos aqueles homens que queimaram a casa da sua esposa, da sua noiva, né? Porque ele não chegou a se casar com ela, né? Mas era a noiva dele. E ele se vingou deles, machucando as pernas deles, né? E depois que ele feriu todos os homens que mataram a sua noiva e o pai da noiva, ele foi habitar no cume da rocha em Etã, né? Então lembra da palavra de Deus que Jesus Cristo nos ensinou que nós devemos fazer a nossa casa sobre a rocha? Aqui Sansão ele procurou abrigo na rocha, em Cristo, que o nosso abrigo seja Jesus Cristo, porque ele é a rocha verdadeira, tá bom? Então após ele praticar a justiça e ter se vingado dos filisteus, ele foi se abrigar na rocha de Etã, foi se abrigar em Jesus Cristo. Verso 9. Então os filisteus subiram e acamparam-se contra Judá e estenderam-se por Lequi. Aí vai começar a grande guerra, né? Aí os filisteus vão juntar um grande exército e vão cercar o povo de Judá, pedindo a cabeça de Sansão, né? Verso 10. E disseram os homens de Judá: por que subiste contra nós? E eles disseram: subimos para amarrar a Sansão, para lhe fazer a ele como ele nos fez a nós. Então eles queriam vingança contra Sansão, por isso que eles cercaram a nação de Judá. Verso 11. Aqui, do verso 11 até o verso 13, a gente vai entender um pouquinho por que o povo de Deus é perseguido, tá bom? Vocês viram que Sansão foi escolhido por Deus para libertar a nação de Israel. Então ele era um escolhido de Deus, era um libertador. Era um homem que tinha que ser honrado entre o teu povo. Mas em vez de honrarem Sansão e ajudarem ele na batalha contra os filisteus, a gente vai perceber que o povo de Judá vai entregar o seu libertador para o inimigo, o Santo Jesus Cristo. Vocês entendem isso? Foi a mesma coisa que aconteceu com Cristo. Ele é o nosso libertador, Santo Jesus. Ele veio trazer a paz na terra, trazer a salvação, o perdão dos pecadores, a graça santa de Deus. E foi entregue aos seus inimigos. Foi traído por 30 moedas de prata. Foi abandonado pelos seus amigos. Vocês entendem por que o cristão sofre tanta perseguição? Porque o cristão e o povo judeu, eles vieram trazer a luz ao mundo. Santo Deus. E as trevas, elas combatem a luz. Eles não querem ser libertos. Tem muitas pessoas que estão escravas do pecado, mas não querem ser libertos. Já se acostumaram com o pecado. Aqui, eles estavam debaixo da servidão dos filisteus por 40 anos. Eles já estavam acostumados com o pecado. Já não tinham mais esperança de ser libertos. E até gostavam. Então, estavam com mais medo de ser afligidos pelos filisteus. Eles não tinham mais coragem de enfrentar eles. E além de não ter coragem de enfrentar, eles estavam entregando aquele que estava desafiando, que estava trazendo libertação para eles. Foi a mesma coisa que aconteceu com o nosso Salvador, com Jesus Cristo. Só que ele ressuscitou ao terceiro dia e abriu caminho para a salvação. Todo aquele que nele crer e for batizado será salvo, né? E mesmo que for perseguido aqui nessa terra, mesmo que sofrer perseguição, os apóstolos sofreram perseguição, muitos cristãos sofreram perseguição, viram milagres, mas também foram afligidos, foram açoitados, foram levados a prisões, né? Mas Deus deu a salvação, deu a esperança da vida eterna para eles. Então carreguem a esperança da vida eterna dentro de vocês, porque esses libertadores nos trazem esperança, tá bom? E todo aquele que neles crê é liberto, tá certo? Aqui, ó, verso 11. Então 3.000 homens de Judá desceram até a cova da rocha de Etã e disseram a Sansão: não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós?
Por que, pois, nos fizeste isto? E ele lhes disse: assim como eles me fizeram a mim, eu lhes fiz a eles. Santo é Deus. Que a gente lembra até da história do Moisés, né? Quando ele falou para o faraó: deixa meu povo ir, e o faraó aumentou a carga do povo. O povo, em vez de agradecer o Moisés por ele estar tentando libertar eles, não, eles foram murmurar e até ameaçaram Moisés para ele parar de falar com o faraó, porque agora a carga deles tinha aumentado, eles tinham que trabalhar mais, né? Então sempre aquela pessoa que se propõe a fazer o bem e a libertar as pessoas do pecado, da escravidão, das agarras do inimigo, essa pessoa ela não vai ser bem vista, vai ter um confronto, vai ter uma reação. Então você que está escolhendo o caminho de ser evangelista, de ser um missionário, não temas, não te espantes. No começo vai ser bem difícil, porque as pessoas não vão entender, porque elas estão nas trevas, e quando a luz chega, ofusca elas, e elas têm uma reação contrária. Então você está esperando ser recebido com braços abertos, ser bem recebido, mas geralmente a recepção é ruim, porque a luz incomoda as trevas. Enquanto você não conseguir colocar a luz dentro delas também, elas não vão enxergar a verdade, e a verdade é Cristo Jesus. Então toda vez que Jesus Cristo é anunciado, há perseguição, há sofrimento, há confronto, tá bom? Mas depois se você persistir, você vai começar a ver os frutos do Espírito Santo, e a luz começa a espantar as trevas, e você vai começar a libertar as pessoas, elas vão começar a enxergar a verdade. Mas no começo é bem difícil, tá bom? Quantas pessoas se convertem e a família não recebe eles bem, né? Mas depois que elas vê o fruto e vê como que essa pessoa mudou depois da palavra de Deus, elas começam a abrir seu coração para o evangelho também e se batizam também. É assim que funciona, tá certo? Verso 12: e disseram-lhe: descemos para te amarrar, para te entregar nas mãos dos filisteus. Então Sansão lhes disse: jurai-me que vós mesmos me não acometereis. Então o seu próprio povo veio para amarrar Sansão e entregar para o inimigo, né? Aqui a história se repetindo mais uma vez, né? Foi a mesma coisa que aconteceu com Cristo. Verso 13: e eles lhe falaram dizendo: não, mas fortemente te amarraremos e te entregaremos na sua mão, porém de maneira nenhuma te mataremos. E amarraram-no com 2 cordas novas e fizeram-lhe subir da rocha. Então Jesus também, ele não foi morto pelo seu povo, né? Eles o entregaram a Pilatos, e Roma que matou o nosso Salvador Jesus Cristo, né? Aconteceu, aqui é uma tipificação do que aconteceu com Cristo. Os fariseus entregaram um dos seus, o Jesus Cristo, o Salvador da humanidade, eles o entregaram para Pilatos, para Roma. Eles não tiveram coragem de matar ele, né? Porque ele era um do seu próprio povo, né? Porque eles estavam com medo do povo ter uma revolta popular contra os fariseus, né? Então eles entregaram a Roma, e Roma que matou o nosso Salvador Jesus Cristo crucificado, né? E aqui é a mesma coisa, Sansão. O seu povo não teve coragem de tirar a vida de Sansão, mas eles o entregaram ao seu inimigo para que o matassem, né? E aqui, ó, vamos dar uma lida em Mateus, capítulo 24, do verso 9 ao 12. A gente vê que debaixo do sol tudo é vaidade, e não há nada de novo debaixo do sol. Então tudo que aconteceu no passado também vai acontecer em todas as gerações. Vai ter essa perseguição, tá certo? Aqui, ó, nesse Mateus capítulo 24, é Jesus Cristo falando do tempo do fim, aqui na parte dos princípios das dores, tá? Está escrito, Mateus 24, capítulo 9, verso 12, até o 12. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Viu? Nós somos odiados por causa do nome de Cristo, e o povo judeu é odiado por causa do nome do Altíssimo, do nome do Deus vivo. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Santo Deus, isso aqui é mais atual, não podia ser mais atual, né? Porque a gente vê que todo aquele que se propõe a falar a verdade, ensinar que se a pessoa pecar ela vai para o inferno, se ela morrer sem arrependimento, sem perdão, ela vai para o inferno, as pessoas que pregam a verdade hoje são ridicularizadas. E os falsos profetas que falam que não, você pode viver de qualquer jeito, que Deus te aceita dessa maneira, esses são exaltados e têm milhões de seguidores, as igrejas estão sempre lotadas, né? Então a gente vê isso aqui,
os cristãos verdadeiros sendo mortos ou escandalizados, e os falsos profetas prosperando e ganhando um monte de dinheiro. Então é mais atual que isso, está acontecendo nos nossos tempos, tá bom? Isso aqui é uma profecia que Jesus Cristo fez, tá certo? E está se cumprindo. Aqui é o verso 14 de Juízes 15. E vindo ele a Lequi, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando, porém, o Espírito do Senhor possantemente se apossou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho, que estão queimados do fogo, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Nossa, isso aqui é maravilhoso também. Da mesma forma que os fariseus ficaram todos eufóricos, que conseguimos, matamos aquele homem que queria tirar o nosso lugar, né, que estava nos afrontando. Nós conseguimos, vencemos. Aí ao terceiro dia Jesus Cristo ressuscitou, santo é Deus, e mostrou que ele foi o vencedor, né? Aconteceu a mesma coisa com Sansão. Ele foi entregue aos seus inimigos, amarrado, preso, mas quando chegou o Espírito Santo de Deus o tomou e ele quebrou as amarras, e ele vai pôr esse povo aqui para correr e vai matar mil filisteus com uma queixada de uma jumenta, né? Eu queria que vocês lessem na casa de vocês, faz essa lição de casa, tá? Leiam Mateus capítulo 10, do verso 17 até o 22. Vou falar de novo, Mateus capítulo 10, do verso 17 até o 22, tá? Leiam na casa de vocês, tá? Porque tem tudo a ver com a perseguição que os cristãos sofrem, tá? É importante você estar ciente disso, que a vida de cristão não é fácil, tá? Tem muitas maravilhas, você vai ver milagres sim, você vai sentir a presença de Deus sim, você vai dormir tranquilo à noite sim, mas também tem as perseguições, tá? E mesmo com perseguição, o cristão ele vive em paz. A gente vê os apóstolos, eles estavam na prisão, eles estavam cantando, porque nada tira a paz de quem sabe que a vida eterna o espera. Santo é Deus. Então a gente fica tranquilo, nada pode tirar a nossa paz, tá bom? Porque a paz de Cristo está dentro de nós. A gente sabe que a eternidade é muito maior do que esse mundo passageiro aqui, e não importa a dificuldade que você esteja passando, creia que a vida eterna te aguarda e que Jesus vai enxugar de você toda lágrima, e tudo que você sofreu aqui, você será recompensado para sempre. Verso 15. E achou uma queixada fresca de um jumento, e estendeu a sua mão, e tomou-a, e feriu-a a ele 1000 homens. E então disse Sansão, com uma queixada de jumento, 1 montão, 2 montões, com uma queixada de jumento, feria 1000 homens. E aconteceu que, acabando ele de falar, lançou a queixada da sua mão, e a chamou aquele lugar Ramat Lequi, né? Esse Ramat Lequi, ele em hebraico significa lugar elevado, né? Por que ele deu esse nome, lugar elevado? Porque, lembra da música que ele estava cantando aqui? Com uma queixada de jumenta fiz um montão. Então ele fez 2 montões de 500 homens, e ficou bem elevado, né? Por isso que é local elevado. Ele fez 2 montes de corpos dos filisteus que ele derrotou nessa batalha, né? Verso 18. E como tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse: pela mão do teu servo tu deste esta grande salvação. Morrerei eu, pois agora de sede, e cairei na mão destes incircuncisos. Santo Deus vivo, aleluia, Santo Jesus Cristo. Olha a oração aqui do Sansão. Lembra de Cristo, do nosso Salvador, quando ele estava sendo crucificado? Está escrito na palavra: e ele teve sede. Santo Jesus Cristo. Da mesma forma que o Sansão teve sede após libertar o povo de Israel contra os filisteus, após essa batalha difícil, venceu mil guerreiros, ele teve sede. Nosso Senhor Jesus Cristo recebeu todos os pecados da humanidade sobre ele. Ele transpirou gotas de sangue, ele levou chibatadas, ele foi humilhado, ele teve suas mãos e pés perfurados, estava morrendo morte agonizante na cruz, e ele teve sede, Santo Jesus Cristo, e ele pediu por água, ele clamou ao Senhor também por água, Santo Jesus Cristo. Aqui o Sansão, nós vamos ver que Deus fendeu a rocha e deu água para ele. Isso nas escrituras, a gente viu também, aconteceu no Êxodo também, com Moisés. Ele clamou ao Senhor e Deus feriu a rocha e dela saiu água e matou a sede de todo o povo de Israel. Mas olha o tamanho do amor do nosso Deus por nós. Imagina o seu filho sofrendo, agonizando, pedindo água, e em vez de água, eles deram vinagre para o nosso Salvador, deram fel para ele. Santo Jesus Cristo. Imagina você vendo essa situação. Imagina o Pai, Deus Todo-Poderoso, lá em cima no céu, no seu trono, vendo o Filho amado dele, que ele enviou para trazer a graça, para trazer amor e perdão, a salvação a toda a humanidade, vendo o seu filho passar por tudo isso,
E quando ele clamou por água, Santo Jesus Cristo, Santo Deus, lhe deram vinagre para beber, Santo Deus. E por que Deus não interferiu nesse momento? Porque era a missão de Cristo. Ele tinha que sofrer todas essas coisas. Ele tinha que... É o próprio Deus vivo que andou entre os homens. Ele tinha que sofrer todas as coisas. Até a sede. Ninguém lhe matou a sede. Santo Jesus Cristo. Olha o tamanho do amor de Deus pela humanidade. Santo Jesus. Ver tudo isso. E o tamanho do sofrimento do Deus vivo ao ver tudo isso. Santo Deus. Vocês conseguem imaginar uma coisa dessa? Esse é o tamanho do amor do nosso Deus. Ele deu o seu Filho para passar por tudo isso, para nos salvar. Vocês têm uma noção disso? Aqui, ó, o Sansão clamou ao Senhor. Vamos ver o que aconteceu? Então o Senhor fendeu a caverna que estava em Lequi, e saiu dela água, e bebeu, e o seu espírito tornou, e reviveu, pelo que chamou o seu nome, a fonte do que clama, a qual está em Lequi, até o dia de hoje. Tem uma playlist aqui minha do meu canal aqui, que é Arqueologia Bíblica. Eu coloquei o vídeo lá sobre o Sansão. Tem toda a trajetória dele, as cidades, tudo que aconteceu na Bíblia é verídico, tá? E tem prova, tem arqueologia para provar, tá? Então, não sei, as pessoas não querem acreditar, é porque não querem mesmo, tá? Porque tem todas as evidências. Mas a Bíblia é um livro para ser lido com fé, não é pela ciência, né? Mas é gostoso você ver os lugares que Sansão passou lá. Então o Senhor fendeu a água da rocha e matou a sede do teu servo Sansão, o libertador de Israel. Ele cumpriu a missão dele e Deus o recompensou. O Espírito Santo, aqui o Espírito dele tornou a reviver. Santo Deus. Toda vez essa água aqui que sai da rocha, ela representa a palavra de Deus. Quantas vezes nosso espírito está morrendo, nós estamos querendo desfalecer, nós estamos querendo desistir, e quando a gente vai na igreja ou assiste um vídeo como esse, onde que a palavra de Deus sai da nossa boca e entra nos vossos corações, e o seu espírito ele revive, ele enche de esperança novamente. A palavra de Deus ela tem esse poder de renovar o nosso espírito. Então tenham os seus espíritos renovados por essa palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Então clamem ao Senhor na angústia de vocês, e vocês vão ouvir a palavra de Deus, e vocês serão saciados, e aquele que tem sede será saciado da palavra de Deus. Busquem a Deus. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Então bebam desta água, porque ela é água viva, que faz brotar, jorrar fontes de águas vivas dentro de nós. Santo é Deus. Verso 20. E julgou a Israel nos dias dos filisteus por 20 anos. Então após essa vitória aqui, os filisteus ficaram com medo e amedrontados, e deixaram a nação de Israel, e ficaram sempre procurando ocasião contra Sansão. E no próximo capítulo eles vão ver que eles vão ter uma oportunidade perfeita contra Sansão, e eles vão usar isso contra ele. Mas como a gente tem acompanhado aqui a palavra de Deus, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então não importa as armadilhas que vão fazer na vida de vocês, tudo vai se voltar contra aqueles que desejam teu mal. Viva o bem, seja luz, seja um libertador, como Sansão foi, como nosso Salvador Jesus Cristo veio nos libertar do pecado. Leve a luz ao teu próximo e liberte o máximo de pessoas possíveis das agarras do inimigo. Essa é a palavra para nós hoje. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Ore a Deus por mim e pela minha família. Que Deus seja sempre hoje eternamente louvado. Em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém.